do Senhor? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se vocês acham a mesma coisa do que eu, mas iniciar um culto da maneira que a gente vem iniciando nos últimos domingos, através de jejum e oração, está sendo muito bom. Está sendo diferente. A gente começa a adorar o Senhor de uma forma diferente. E enquanto eu orava, eu sentia essa diferença. O Senhor falava comigo: filha, a diferença está porque a igreja está de joelho dobrado e de jejum. Então, querido, onde existe oração e onde existe jejum, o Senhor se faz presente. Não tem como o preço que vocês vêm pagando esses últimos domingos para cá, Deus não abençoar vocês. Porque Ele ama um coração compadecido, Ele ama um joelho dobrado, Ele ama um preço pago pela vida, Ele ama. Então, é certo que cada um de vocês que estão pagando esse preço, cada domingo, vão receber a bênção. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, porque a palavra é convicção do que está escrito, e essa palavra não mente. Você pode até não ter fé o suficiente para crer nela, mas saiba que ela não mente. O Senhor não é mentiroso, então você vai receber a sua vitória. Só pelo preço que você está pagando, pelo grau de responsabilidade que você está tendo com Deus, a gente está aqui nesse ministério fazendo o que você está fazendo. Amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, Hebreus 11. Hebreus 11, está mais lá para o final da Bíblia. E essa tarde o Senhor ministrava no meu coração sobre algo que eu acho que todos nós, de tempo em tempo, às vezes temos que reciclar. Temos às vezes que renovar. Porque devido às lutas do dia a dia, as artimanhas do inimigo contra nós, a gente às vezes vai perdendo. E muitas das vezes sem perceber que a gente está perdendo. E o Senhor ministrava no meu coração nessa tarde sobre fé. Sobre fé. Muitas das vezes a nossa fé ela vai se esvaindo aos poucos. Muitas das vezes porque a gente vai se distanciando de Deus. Muitas das vezes por conta de uma burdoada que a gente leva mesmo, e a gente aí tem a nossa fé abalada, a gente tem a nossa fé mais esmorecida, a gente às vezes deixa de crer um pouco na palavra, até porque muitas das vezes a gente não cria intimidade com o Pai, e para se ter intimidade a gente tem que conhecer. Se você não conhece a palavra, você não tem intimidade, e aí com isso a fé vai indo embora, por conta das atribulações muitas das vezes do dia a dia que a gente vem sofrendo. E hoje o Senhor falou comigo: filha, renova a fé deles. Eles têm me buscado, eles têm me adorado, mas eu preciso falar um pouquinho da fé. Lembrar a eles que quem tem fé tem tudo. E muitos esqueceram um pouco sobre isso. E aqui a gente vai falar não só de fé, mas também de propósito. Porque eu entendo que a fé e o propósito de Deus na nossa vida, eles estão aliançados. Não tem como você ter um propósito de Deus na sua vida se você não tiver fé para pôr em prática o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, que eu entendo que ele não é fácil. Se você falar para mim assim: irmã Thaisa, Deus tem um propósito na minha vida maravilhoso e é facílimo de executar, eu não sei se eu acredito. Eu não sei se eu acredito, não sei se é comigo isso, porque tudo que Deus tem proposto para a minha vida não tem sido fácil, mas para a glória dele eu conquisto. E eu creio que na vida de cada um, os propósitos de Deus também não é muito fácil para cumprir, mas para isso nós temos que ter fé. Por isso que eu digo que os propósitos de Deus andam alinhados com a nossa fé, porque senão você desiste, você desanima, você larga para trás os propósitos de Deus, porque Deus não fica dando nada de muito mão beijada para a gente não, querido. Ele quer ver o nosso esforço, Ele quer ver o nosso pagar de preço com jejum e oração, Ele quer ver o nosso compromisso com a obra, Ele quer. Então tem que ter esforço da nossa parte. Mas se a gente não tiver esforço, logo a gente também não vai ter fé. Se a gente não ter fé, a gente não vai se esforçar, porque a gente não está crendo no propósito. Você entendeu a conexão do negócio? Então vamos lá. Ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essas coisas aqui é o quê? O propósito de Deus. Aquilo que você está crendo é um propósito de Deus. É uma vontade sua no Senhor. É um objetivo que Deus colocou às vezes no seu coração para você conquistar, para você almejar, mas para isso você tem que ter a fé. Senão você não chega lá. Porque vai ter batalha, vai ter obstáculo no caminho, vai ter dificuldade, vai ter cansaço, vai ter enfado, vai ter pessoas que você ama indo contra você, te repreendendo, não confiando nisso que você está falando, porque às vezes a gente fala demais dos nossos sonhos. Qual foi o erro de José lá atrás? Falar do sonho que Deus deu para ele, os irmãos. Mas foi um erro que Deus permitiu cometer, porque ele tinha que passar por aquele processo de sofrimento para chegar para onde ele chegou. Vamos continuando. Porque por ela os antigos alcançarão testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tem que ter fé realmente em Deus para você crer que o mundo existe porque Ele construiu. Há quem crê que foi pelas bactérias. Há quem crê na ciência, na explosão do Big Bang. E há quem crê em Deus. E somos nós. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Abel e Caim, para quem não sabe, eram irmãos. E foi na palavra que em Gênesis, onde ocorreu o primeiro assassinato. Um irmão matando o outro. Por inveja. Porque Abel agradou mais a Deus do que a Caim. Abel, ele deu um sacrifício de coração quebrantado para Deus. Ele era pastor de ovelhas. E o sacrifício que ele ofereceu para Deus foi de coração limpo e coração quebrantado. Caim era um agricultor. E o sacrifício que ele fez não tocou o Senhor como tocou o de Abel. Você está entendendo por que às vezes você não consegue a sua bênção? Porque o sacrifício que às vezes você está fazendo não está agradando o suficiente a Deus. Porque você está fazendo de qualquer maneira. Quantas vezes a gente vem para a igreja de qualquer maneira? A gente não tira um tempo para Deus, a gente não jejua, a gente não lê uma palavra para criar entendimento e intimidade com o Senhor. A gente vem a modo, vamos embora. Deus vai me dar, vai levantar a pastora, vai levantar a discípula Carla, vai me entregar uma profecia e eu vou começar a semana bem. Estou falando mentira? Não. Tem gente que vive assim, à espera do milagre. Deus, se quiser, vai me abençoar. Me dá um ranço disso. Deus, se quiser, vai me abençoar. Se Deus quiser, e você está fazendo o quê? Qual o seu compromisso com Deus? Ninguém aqui é mais nem na fé. Vamos combinar? Se tem alguém de pouco no ministério aqui, de recém-convertido, ok. Mas os demais que eu estou vendo os rostinhos aqui, a maioria, calejado de anos. Então tem conhecimento de palavra. Ninguém que vai pregar, mimimi. Deus vai te abençoar com uma mansão, Deus vai te dar um carro importado, Deus vai restaurar a sua conta do carro. Para! Aqui não é ministério só para abençoar a sua conta bancária, não. Aqui é ministério de verdade, de palavra. Aqui ninguém fica mentindo para ninguém, que vida de cristão é só flores, só oba-oba, Deus prospera, Deus abençoa. Não, Deus chama de conversa também. E quem é aqui no ministério dos olhos de Deus sabe disso, não está enganado. Então Abel foi mais de coração para Deus do que Caim. Vamos continuando? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, preste atenção, Noé, divinamente avisado, ou seja, Deus avisando a Noé, das coisas que ainda não se via. Noé não tinha noção de nada. Temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele creu sem ver. Ele acreditou sem saber do que ia acontecer. Sem saber, ao menos,
se daria aquela confusão toda de constrói uma arca de tantos metros, com isso, com a madeira tal, com a divisão tal, e você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas como assim? Longe de um mar? Céu seco, sem uma gota para cair, sol rachando de 40 graus, sei lá, e você constrói uma arca, porque vai ter um dilúvio. Fé é crer sem ver. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E aqui, Deus me abriu um adendo. Querido, muito cuidado com quem você compartilha as promessas de Deus na sua vida. Porque nem sempre as pessoas com quem você anda compartilhando os projetos de Deus estão aliançados com você. E nem sempre essa pessoa tem nível espiritual para entender a loucura que Deus está fazendo na sua vida. Aí você chama Deus de louco? Tem horas que eu acho. Tem horas que eu acho que Deus é meio louco. No sentido bom da palavra. Porque Ele faz cada coisa na nossa vida que nem a gente entende. Que é uma loucura. Eu entendo assim. E aqui, por que digo isso? Quando o Senhor falou para Abraão, saia da sua parentela, saia da sua casa e vai para uma terra prometida. Qual era essa terra? Abraão não sabia. Era uma terra prometida. Vai, só vai. Tá bom. Ele pegou com muita fé, porque você tem que ter fé para ouvir a voz de Deus e obedecer. Sai da sua casa. Sai, Xodó, da sua casa agora. Larga tudo. Pega tua mulher, pega teus filhos. Para onde? Sai, Xodó. Vai embora. Foi isso. Vai embora. Vai para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Vai, anda. É fé demais. Eu quero adquirir uma fé dessa. Porque para mim é uma loucura. E aí Abraão pegou Sarai, pegou Ló, seu sobrinho, pegou seus bens e só foi. E foi. Caminhando numa terra desconhecida. Que ele não sabia, que ele não entendia. Esse trajeto de Abraão se foi dividido em duas partes. E aí, o que acontece? Nesse mesmo tempo, eu falei que ele foi com Sarai, que era sua esposa, e com Ló. Só que, em um momento aqui, olha bem, preste atenção comigo. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas. Foi no luxo? Não, em cabana. Deus prometeu abundância? Só mandou ele ir, não falou como que ele ia ficar. E ele foi, sem questionar. Deus, mas eu vou como? Eu vou numa McLaren ou vou numa charrete? Ele não falou. Deus, eu vou habitar numa casa linda e maravilhosa com um monte de gente me servindo ou eu vou passar fome? Deus não falou, nem ele perguntou, ele não questionou. Só foi, sem saber de nada. Então tá bom. E aí, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele saiu com Sarai e com Ló. Mas quando ele habitou na terra prometida, que era Canaã, cadê Ló? Isaque e Jacó, herdeiro da mesma promessa. Você está entendendo que às vezes no meio do teu caminho você vai ter que fazer alianças com pessoas e cortar alianças com outras? Ele saiu da terra dele e foi parar na prometida com outras pessoas. Porque no meio do caminho, Deus fez assim, Ló, vai para um lado, ou Abraão, vai para outro. A promessa de vocês dois já não é mais a mesma a partir de agora. A partir de agora, Ló, você tem outra coisa para resolver. Vai, fica lá em Sodoma e Gomorra, que daqui a pouco eu te salvo daquela imundícia, daquele povo idólatra, daquele povo pecador. Vai para lá, fica lá. O Abraão, continua na promessa que eu te dei, que é ser pai de uma grande nação. Eu creio que às vezes Ló não estava entendendo que essa grande chamada na vida de Abraão poderia ser a mão de Deus. Será que Ló estava aliançado com Abraão nesse momento? Ou será que Ló falava assim, Abraão, você está ficando muito doido de um lugar que você nem sabe aonde, fazer o quê, amando de quem? Ô Abraão! Aí o que Deus fez? Ló, Abraão. E aí, cabe a eu e você termos visões de Deus para a gente cortar alianças com quem não está dentro do nosso propósito. Porque senão essas pessoas podem roubar
a sua bênção. Essas pessoas podem simplesmente tirar você do caminho do Senhor, porque elas não têm visão e espiritualidade suficiente para entender aquilo que Deus tem para a tua vida. O que é seu, não é do outro. E o outro não é obrigado a entender o que é seu. Mas você tem que ser sábio de fechar sua boquinha e não contar para quem não tem espiritualidade alta. É por isso que às vezes a gente perde a nossa bênção. Ló ali, eu não sei se foi isso. Até onde eu li e estudei, não relatou muito. Mas Ló simplesmente foi para um lado e Abraão foi para o outro. Mas e aí? Ele estava sozinho para a terra prometida? Isaac e Jacó. Por quê? Porque na vida de Isaac e Jacó tinha uma promessa igual a de Abraão. E aí Deus falou assim: ô Abraão, eu estou tirando Ló, porque ele não está enxergando a tua promessa. Ele não está alcançando o teu nível de profecias que eu estou te dando. Então peraí, eu vou te dar Isaac e Jacó, porque eles têm essa visão para a tua vida. Eles têm esse mesmo propósito para cumprir junto com você. Você vai ser pai de nações. Então tem que ter alguém que tenha visão muito grande, igual a você. E por que Ló foi livre de Sodoma e Gomorra na hora do consumo do fogo, do enxofre? Porque Abraão era um homem de oração. E Abraão orava pelo sobrinho. E a Bíblia relata que também por amor a Abraão, ele salvou Ló. Quem ora pela tua vida, querido? Você tem alguém que esteja orando por você? Eu tenho. Eu tenho duas pessoas, aliás, tem mais. Mas essas duas pessoas é convicção plena diários. Essas duas pessoas eu sei que me oram pela minha vida diariamente, de janeiro a janeiro, de segunda a segunda. Minha mãe e a minha pastora. Eu tenho convicção disso. Então, querido, se eu tiver algum momento como Ló, através da oração da minha pastora e da minha mãe, que eu sei que são mulheres de oração, vai me abençoar e vai me livrar. E você? Está escolhendo quem para ser oradores da sua vida? Você está coligando com quem para andar e ter momentos de cristianismo de verdade? Quem que é teu parceiro? Parceiro é aquele que ora pela tua vida. Parceiro é que olha para a tua promessa e fala assim: vai que vai dar certo. É de Deus para a tua vida, continua, não desiste. Não importa se ele está lá embaixo, se o outro está lá em cima. Ele quer coligar com Deus. Ele quer ser um amigo verdadeiro, um amigo fiel. Mas esse é só quem é convertido na presença do Senhor e na palavra. Se esse amigo que você anda, essa pessoa que você compactua, não é aqui, 5% nas escrituras, esquece. Ele não tem nada de amigo, de amiga. Esquece. Vou te contar um caso rapidinho, que me contaram. Ó, fofoca, hein? Fofoca é caso de fofoca. É assim que acontece aí fora. Eu trabalho num estabelecimento, em alguns, né? Um deles. A menina veio falar assim: doutora, tá sabendo o que aconteceu? Eu falei: não. A fulana, muito amiga de ciclana, ligou pra Beltana, marretando ela. Mas eu falei assim: mas peraí, são amigas? Sempre estão juntas, andam juntas, uma conversa muito com a outra, mas ligou pra Beltana pra marretar ela. Aí eu falei: já não entendi mais nada. Mas são amigos, né? Andam juntas. Conversam tudo uma com a outra. Mas aí ligou para a Beltana para marretar a ciclana da fulana. Não, essa história para mim já não tem sentido mais. Tá? Com quem você anda coligando? Com quem você anda se aliançando? É com pessoas que têm o mesmo propósito de vida que o seu? Da presença do Senhor? Que quando souber de uma felicidade sua vai se alegrar de verdade com você? Ou quando você estiver na dificuldade vai te pegar pelo braço? Vem aqui comigo que eu te sustento agora, né? A minha fé, a minha oração vai te levar à frente. Ou vai falar assim: coitadinho, tô com pena de você, vai dar certo. Foge disso. Foge de ter por dentro, tá rachando. Eita, não sou eu que tô na rua, não. Tem mais gente comigo também. Eu escolhi não, né? Eu ganhei essa graça de ter a minha mãe e minha pastora. Se eu fosse você fazer o mesmo. Continuando. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela foi fiel a Deus até o final. Então Deus não queria saber se ela tinha 90 anos, 100 anos, 120 anos. Deu um filho para ela.
importa onde você esteja, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Eu, logo assim que eu saí do Rio, que eu vim morar aqui, as portas eram muito fechadas para mim, profissionalmente falando. E eu já contei algumas vezes isso aqui. As portas eram muito fechadas, porque as pessoas não me conheciam. As pessoas queriam ligar para a clínica para saber da desgraça que tinha acontecido com meu cunhado, mas não queria ligar para a clínica para perguntar sobre exames. E por várias vezes as secretárias me falaram, doutora, as pessoas não têm marcado, eles ligam para perguntar sobre o Daniel. Como foi o acidente? Porque sabe que a senhora é cunhada dele. Tá bom. E por muito tempo, eu atendia muito pouco paciente aqui na cidade. Nessa época eu não trabalhava no tal carro, só a propaganda. Eu atendia quase, não tinha dia de eu nem atender, para falar a verdade. E como eu sempre falo, teve uma certa feita, e eu não tenho vergonha de falar sobre isso, que para minha edificação, teve um mês, eu fiel, sempre fui fiel ao meu dízimo, minhas ofertas, né? Eu dizimei R$18. R$18. Onde o salário já alcançava mais. Eu dizimei R$18, gente. Porque foi o que eu tinha conquistado no mês. Ou seja, eu não atendia nada. Não atendi ninguém. Então foi muito difícil. E nessa época, não demorou muito tempo, eu virei para a pastora, estava sempre falando com ela, falei, pastora, tá muito difícil, meu trabalho aqui não está indo para frente, não, né, as pessoas não me conhecem, não têm credibilidade comigo, enfim, eu vou embora. Eu vou voltar para o Rio. E o Salomão falava muito isso comigo, Thaísa, vai para o Rio. Lá você tem clínicas garantidas, tem trabalho garantido, você trabalhava lá, você era muito bem lá. Volta para o Rio, eu vou toda semana para o Rio. E você volta para o Rio. É bom que a Sara vai ser criada lá, a Sara já estava nascida acho que de pouquinho meses, ou estava grávida dela, não me recordo exato agora. Não, nem tinha Sara, perdão, não tinha Sara ainda. Vai embora. Eu falei, eu vou tentar, vou embora, porque aqui não está dando não. Aí um certo ponto a pastora levantou no Espírito Santo, falando com a igreja, veio em mim e falou assim, olha, você não precisa sair de onde você está para ser abençoado. Porque você não é o local que vai te abençoar, mas serei eu. Então, onde você estiver, eu vou te abençoar. Só que eu precisava passar por aquele processo de fé. Eu precisava entender que eu tinha que passar ali no deserto para aumentar a minha fé. E a minha fé ali, não vou ser hipócrita, era mínima. Se ele chegava no tamanho de um grão de mostarda, porque eu já estava indo por águas abaixo, ao ponto de eu querer retroceder, ir para fora, voltar, ir para minha casa, para o Rio. Aqui para mim não estava dando. Então eu já não tinha fé nesse lugar, já não tinha fé por aqui no meu trabalho. Até que Deus levantou, através da pastora, o Espírito Santo falou, não é o lugar que vai te abençoar, serei eu, e aonde você estiver eu vou te abençoar. E eu falei, então tá bom, pai, através da fé, Senhor, eu vou aguentar. Tá difícil, mas eu vou aguentar. Vou ter que aguentar pela fé, eu vou ter que aguentar. E eu aguentei. Aí você pensa assim, 2 meses, 3 meses, em torno de 1 ano e meio. Em torno de 1 ano e meio. Eu entrava naquela casa de saúde, nas 2 que tem pago, e na outra clínica também. Às vezes, não dava um bom dia para um paciente. Eu não dava uma boa tarde para um paciente. Porque simplesmente não tinha agenda marcada para mim. 1 ano e meio. Olhando para o teto dentro de um consultório. Olhando para frente de um aparelho. 1 ano e meio. Não foi fácil. Quis voltar muitas vezes, mesmo escutando a profecia da profeta através do Espírito Santo. Quis voltar. Mas eu aguentei. Eu fiquei firme. E às vezes me dava vontade de fazer cursos. Como fazer curso se você não atende ninguém? Você é louco. Para que fazer curso? Você não tem paciente, querida? Escutei isso também. Para que fazer curso? Voltei na pastora. Pastora, eu queria tanto fazer esse curso assim, mas estão dizendo que não vai valer a pena. Eu não tenho paciente direito a atender, e aqui esse exame quase não é solicitado. Se a pastora lembra, é capaz de não, já tem muitos anos. A pastora vira, eu vou orar. Orou, mano, Deus falou, faz o curso. Jura? Faz o curso, irmão. Faz o curso, se prepara. Se prepara que a bênção vai chegar e vai ser grande. Você vai ter que aguentar a bênção que vai chegar. Se prepara, faz o curso. Tá bom, pastor? Paguei o curso.
Deus. Podia porque eu nem tinha direito. É caro. Sem paciente para atender. Caraca, será que eu tinha pedido fora? 1 ano e meio, nossa. É quase desistir da profissão. Por hora eu pensava assim, vou trabalhar com meu marido. Vou entrar lá na loja dele, vou trabalhar com ele. Porque não está dando certo. Eu acho que um dia eu escutei a voz de Deus errada. Ele falou comigo um dia que era para ser o médico, eu entendi errado. Não era para eu ser médico, eu ouvi errado. Eu estava doida nesse dia quando eu achei que eu ia ser médico. O deserto nem sempre ele é rápido, tá? Mas ele é para te lapidar. Ele é para moldar a sua fé. É para moldar o seu caráter. É para que você, quando chegar a bênção, aguentar. Porque quando ela vem com força. E aí eu passei nesses 1 ano e meio, mais ou menos, na seca de paciente. Só contestando as coisas de Deus às vezes, querendo entender, eu não conseguia entender, eu não conseguia ouvir a voz do Senhor. Eu orava, eu clamava, eu jejuava e Ele muda na minha vida. E Ele muda, e no tempo de mudez, que existe essa palavra, do Senhor comigo, muitos pensamentos passavam pela minha cabeça. Muitos pensamentos loucos passavam pela minha cabeça e eu achava que era Deus falando, que é o pior. Satanás, ele vem assim, sussurrando como se fosse Jesus, tá? Então, por muitas vezes, eu achava que era Deus falando comigo. Eu falava, pastora, eu vou voltar para o Rio. Pastora, um saco. Não sei como que ela me aguentou. É porque tem chamado. Quem tem chamado aguenta. Porque se não tivesse, não me aguentava. Então, tá bom. Passado um tempo, esse 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, começa a encher a gente. Começa. Aí começou a encher, começou a prosperar paciente, começou a prosperar. Aí chegou uma hora que eu já estava ficando cansada, porque eu já trabalhava aí de domingo a domingo. Quem não trabalhava nada, eu passei a trabalhar de domingo a domingo. Em todos os hospitais de Padua, em todos os lugares em Padua. E eu trabalhava. Aí chegou uma hora que eu disse, eu não estou aguentando mais. Qual é uma condição? Loucura, quase 2 anos sem trabalhar, porque passou uns meses trabalhando muito, não aguento mais. Senhor, não estou aguentando mais, de domingo a domingo. Aí, brada aqui, ó. Mas lembra quando você reclamava e chorava que não tinha ninguém para vender? Você calma. Perdão, Jesus. Eu estou sendo contraditória. Me perdoa. E aí eu comecei a buscar esse sentimento ao Senhor, mais ainda, que eu já vinha buscando. Às vezes eu esmorecia e às vezes eu criava força. Às vezes eu queria desistir e às vezes eu criava força novamente. E era assim, essa oscilação que é natural do ser humano. É natural. A gente oscila, a gente cai, mas a gente tem que levantar. Porque eu caía de Deus, mas o levantar também. Porque muitas vezes Deus deixa a gente cair, mas o levantar é mais ainda do Senhor, porque é Ele que nos ergue. Quando a gente continua na fé, quando a gente continua no propósito, quando a gente não tira o foco do Senhor da nossa vida. E isso eu nunca perdi, irmãos. Eu nunca deixei de abandonar o meu Deus. Eu nunca deixei de vir nesse lugar e adorar o meu Senhor. Eu nunca deixei de acreditar nas promessas dele. Por mais que às vezes eu questionasse. Mas eu não deixava de acreditar. Eu não deixava de duvidar. Eu não via. Estava igual a Noé, não estava vendo nada. Pastor profetizava, irmã, vai acontecer, não acontecia nada. Naquele momento não acontecia nada. A gente tem que ter muita fé para acreditar nisso. Tem que ter muita fé. Quando tudo começou a acontecer na minha vida por trás de tudo que a pastora falou, e começou a ver aquela enxurrada de bênção, aí foi que eu pensei. Falei, Senhor, de domingo a domingo não está dando. E um dia você reclamou, aguenta agora, porque a bênção é essa daí, é daqui para mais. E aí eu quis fazer outro curso. A pessoa virou para mim e falou assim, não, isso aí não vai ser para você não. Isso aí só quem faz é um médico aqui e acabou, mas ninguém faz isso, eu não te aconselho a fazer. E para a pastora? Pastora, eu queria fazer, faz. Mas a pastora falava isso, faz, não dá ouvido. Não tem nível com Deus para te dar conselho, faça. Eu vou fazer o curso. Hoje é a minha especialidade. Hoje é a minha especialidade. É onde eu tenho pós-graduação, onde eu sou mais firmada, onde eu sou mais fundamentada. É onde um dia falaram para mim que não era para eu fazer, porque não ia dar para eu fazer, porque só um fazia e pronto, mais ninguém. Que eu não ia ter paciente o suficiente para isso. Não faça. Ei, com quem você anda pedindo conselho? E naquela época, tinha momentos que eu pedia conselho a pessoas que não tinham nível nenhum com Deus. Que eu achava que era amiga. Que eu achava que era bom comigo.
queria me levar para baixo. Aí entra alguém que ora por mim. Eu vi uma pessoa que orava por mim de verdade, para me dar uma ajuda, para me dar um conselho de verdade. E ela falava o contrário. Que doideira. E hoje é o meu maior número de atendimentos. É onde um dia alguém falou para mim: não faça, você não vai conseguir. Não faça, você não vai dar certo nisso. Não faça, não é para você isso. Não faça, não vai dar certo. Hoje, eu posso falar, é da onde minha rentabilidade gira na maior proporção. É aonde eu sou mais procurada para realizar. É nessa especialidade que hoje eu tenho, que as pessoas mais me encaminham pacientes. Que as pessoas vêm de outras cidades para fazer exame só comigo. Que loucura. Mas um dia falaram que eu não fazer. Você está entendendo? A fé e os propósitos andam aliançados. O propósito não é fácil. O deserto às vezes é seco e longo. Mas se você persistir com a sua fé, não desistir, não esmorecer, continuar firme no propósito do Senhor, você vai conseguir. E aquilo que parecia falido, aquilo que parecia um erro na sua vida, como muitas das vezes eu pensei, a medicina foi um erro na minha vida. Porque Deus não me fez casar para eu morar no Rio de Janeiro e meu marido em tal cara. Deus não me deu um homem lá de tal cara para eu morar separada dele. Se fosse para eu morar separada, eu tinha me dado um homem lá aqui no Rio de Janeiro mesmo. Por que ele me jogou do Rio de Janeiro para vir para tal cara, para no final das contas a gente terminar separados, cada um numa casa? Foi aí que eu me peguei. Não vou voltar. Não vou voltar. Porque não é plano do Senhor para a minha vida eu ir para o Rio de Janeiro e manter você em tal cara. Nosso casamento acaba. Aí acaba a promessa de Deus na nossa vida. Porque Deus, quando botou Salomão para a minha vida, botou um homem que seria meu companheiro. Ele é. Se eu sou doida, ele é igualzinho a mim. Porque para onde eu for, ele me acompanha. Salomão tem que ir para São Paulo. Vai. Salomão tem que ir para o Rio. Vamos. Salomão, vai, faz. Não desiste, continua, não para. Eu te levo, eu te busco. Você quer? Salomão já foi uma vez. Quantas? Não. Um monte de vezes. Salomão me leva lá no céu para trabalhar, me busca no final do dia. Tá bom. E Salomão vai para a cidade, 1 hora de distância. Me leva, aí ele volta a trabalhar. Chega no final do dia, eu digo, vem me buscar que vai estar toda dentro. Tá bom, ele vai, me busca, ele volta. Só doido para fazer isso também. Mas se eu sou, Deus também me deu um igual. Se eu não meço esforços, Deus me deu um que também não mede. Para poder dar certo. A promessa de Deus tem que estar aliançada com a tua fé. Senão não dá certo, querido. Não combina. E isso é para todas as áreas. Se aliança com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Aqui Abraão fez com Jacó e com Isaac, porque eles tinham a mesma promessa. Então traga isso para a tua vida. Se aliança com pessoas que têm o mesmo projeto de vida que o seu, junto com Deus. Senão vai frustrar. E aí você não pode chorar depois falando: Deus, por que deu errado? Porque você não perguntou. Você fez a moda, fosse embora. Você não me indagou. Você não pagou o preço para te responder. Você não foi na palavra, não conhecer com mais intimidade. Você entende que muitos se frustram? Porque não tira conhecimento com o Senhor. Muitas das vezes não tira conhecimento com a profeta enviada de Deus na sua vida. Graças a Deus, em todos os momentos que eu pestanejei, eu vi nela. Porque senão eu não estava onde eu estou hoje. E hoje eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus pela posição que Ele tem me colocado. Pelos lugares que Ele tem me levado. Os propósitos que Ele tem cumprido na minha vida. Essa semana, eu não sabia disso. Essa semana eu escutei uma paciente na quarta-feira. Doutora, pelo amor de Deus, eu estou há 3 meses esperando uma vaga com a senhora. Que é isso? 3 meses, doutora? Eu falei, mas minha filha, por que você não fez com outro profissional? Por que você esperou tanto tempo? Se desse um problema na sua perna, que não sei o quê. Doutor, o médico só podia ser da senhora, eu esperei 3 meses. Eu falei, ai Jesus, também não pode ser assim. 3 meses esperando o exame comigo, que tinha que ser comigo. O exame que eu fui falar. Não faz. Você não consegue. Aquilo que pode ser loucura para os homens,
pode ser bênção de Deus para a sua vida. Aquilo que ele falava que não ia dar certo para mim, hoje é o que eu mais faço. E eu acho que eu faço bem, não sei. Porque tem muita gente me procurando por isso. Então, os propósitos de Deus na nossa vida são esses, querido. Se aliança com Ele. Não perca a sua fé, porque Deus cumpre com os objetivos dele. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas também vamos cumprir os nossos com Deus. Vamos fazer alianças fiéis ao Senhor. Alianças verdadeiras. E quando a tribulação vier, na hora que o coqueiro balançar de um lado para o outro e parece que vai quebrar, lembra da fé. Lembra da fé. Senhor, eu estou balançando, porque está difícil. Mas eu sei que o Senhor vai me honrar. Eu sei que lá na frente o Senhor vai me levantar. Eu sei que lá na frente eu não vou ficar caído, eu não vou ficar esmorecido, eu não vou ficar quebrado. Como a pastora falou, nós somos vasos, vaso quebra. Mas o vaso quebrado de Jeová, ele se refaz, ele se reconstrói, ele se renova, ele levanta de novo. E não fica uma rachadura no vaso de Jesus, porque ele não deixa. Ele não deixa. As marcas ficam somente para você lembrar que um dia existiu, mas não que você sente ela. Você não sente mais. Porque você foi refeito pelas mãos do oleiro. Você saiu num vaso de barro na mão do oleiro. E eu creio e profetizo que nessa noite todos nós somos esse vaso na mão do Senhor. Eu creio e profetizo que aqui, se tem algum vaso quebrado, trincado, rachado, nessa noite vai sair daqui restaurado. Vai sair daqui totalmente refeito pela unção do Senhor. Vai sair daqui somente lembrando da dificuldade. Mas vai contar a vitória lá na frente, do milagre, da bênção. Não tem problema que o nosso Deus não resolva, ainda que você ache impossível. Ainda que você não creia nas promessas. Porque às vezes é difícil de acreditar de tão grande que elas são. Porque Deus não tem nada pequeno para mim e para você. Deus não tem nada pequeno não, querido. Deus só tem coisas pequenas para aqueles que não o adoram, para aqueles que não o amam, para aqueles que não buscam. Aí ele dá uma migalha ali e outra aqui. Mas para aquele que crê na presença de Deus de verdade e com fé, sem esmorecer, esse vai ter um galardão dobrado. Esse terá bênçãos infinitas na presença do Senhor. Porque Deus não dá nada mais ou menos para a gente. Nada mais ou menos. E eu queria falar. Na verdade, eu queria falar com o pastor. Hoje à tarde, eu sei que tem horas que parece que não vai dar certo. Eu sei que tem horas que parece que não vai conseguir. Eu sei que tem horas que parece que o nosso castelinho está desmoronando. Sabe aquele castelinho que a gente sofreu para construir? Aí tem horas que parece que ele está quebrando, né? Está caindo. Mas aí nessa tarde, quando Deus falou isso comigo, Ele falou para dizer que o castelo não está caindo. O castelo não está desmoronando. Pode estar parecendo difícil continuar. Pode estar parecendo ser quase que impossível às horas carnais, porque a força está se esvaindo muitas das vezes. Muitas das vezes não entende por que tanta dificuldade, por que tanta pedrada. Mas o castelo não está caindo. O castelo não está se desmoronando. Ele foi construído numa base muito sólida. Ele não foi construído em areias, que pode afundar. Ele não foi construído em um solo pedregoso, que pode realmente tudo se trincar e desmoronar. O castelinho da senhora foi construído num solo muito fértil. O seu castelinho, pastora, que não é um castelinho, é um castelão de rainha, maior que da Rainha Elizabeth, que Deus não tem? É maior que o dela. Foi construído num solo muito fértil, num solo que foi regado com lágrimas, num solo que foi regado com jejum, num solo que foi regado com muito monte, ao sol de meio-dia, com madrugadas até 2, 3 horas da manhã. Então, um solo muito firme. É um solo que qualquer semente que penetrar nele vai frutificar. É um solo que não tem como dar errado os planos de Deus. E esse solo, pastor, é o seu solo. É o solo da tua casa, é o solo da tua família, é o solo do teu
mas é um solo que tem o melhor dos fertilizantes do mundo, que é a presença de Deus, que é a unção do Senhor. Então, por mais que pareça que não vai aguentar, que a senhora não vai conseguir, e que não parece que as coisas estão no lugar, Deus está fazendo coisas grandiosas para a sua vida. Deus vai trazer coisas que nem a senhora vai acreditar que vai acontecer, mas será o Senhor fazendo, porque o seu solo foi regado com a unção e com a presença do Senhor. E todo solo que é regado assim, não dá errado. Ele frutifica, ele prospera, ele se torna árvores frondosas, enormes, plantações lindíssimas. E é a sua plantação, ela é assim, com árvores frondosas, frutíferas, maravilhosas, como se fosse o Éden. Lembra do Éden? Só tinha uma árvore que não podia consumir dela, mas no seu solo, pastor, nem essa árvore não vai existir, porque no seu solo todas as árvores são perfeitas, todas as árvores são para ser consumidas para a glória de Deus, porque a senhora sim fez desse solo ser um solo totalmente fértil para a glória de Deus. O grupo de louvor pode subir? Em nome de Jesus.